Boa tarde a todos. Hoje venho aqui, meu nome é Tatiana, falar com vocês sobre o efeito do exercício físico, sobre a experiência do idoso de Belo Horizonte em risco ou situação de fragilidade. Inicialmente, vamos iniciando falando sobre o envelhecimento, que é um processo de um período de declínio caracterizado de dois aspectos. Tenência, o envelhecer como processo progressivo na diminuição de reserva funcional, e a senilidade, a desenvolvimento de uma condição patológica para o estresse emocional, acidentes ou doenças, gerando essas limitações no cotidiano do idoso, tornando-o menos autônomo e mais dependente com a diminuição da nível de atividade física, o qual pode levar o idoso a um estado de fragilidade. A fragilidade ela é descrita pela diminuição da capacidade homeostática e menor resistência a fatores do estresse, originando em maior estado de vulnerabilidade, sendo caracterizada no idoso por declínios físicos e fisiológicos que predispõem o idoso e consequências adversas. A inatividade física que ocorre no envelhecimento apresenta-se como um dos componentes mais relevantes no surgimento e progresso da fragilidade. Infelizmente, na literatura, ainda há uma forma muito errônea de utilizar a fragilidade como sinônimo de envelhecimento. Porém, podemos ver nesse quadro que a comparação das alterações biológicas entre envelhecimento e fragilidade são bem distintas, tanto que na alteração da fragilidade há uma presença de anemia, alteração nutricional, há uma alteração do lipídio, há um maior grau de inflamação em relação ao envelhecimento. A definição teórica de fragilidade surgiu na década de 80, no qual o conceito de funcionalidade e incapacidade do idoso. Já na década de 90, ela foi primeira vez publicada um artigo sobre a fragilidade, o qual foi no Journal of the American Geriatric Society, o qual eles consideraram a fragilidade como uma classificação que apresentasse seguintes fatores: doenças crônicas, confusão mental, depressão, queda, incontinência urinária, desnutrição, úlcera de pressão e problemas socioeconômicos. Do ano de 90, na década de 90 até os anos de 2000 e até os tempos atuais, dois grupos de pesquisas foram muito bem aceitos em relação às suas definições sobre fragilidade, muito bem citados até hoje, que são um grupo realizado nos Estados Unidos e outro grupo realizado no Canadá. O grupo dos Estados Unidos são um grupo de pesquisadores da Universidade John Hopkins que realizaram estudos longitudinais em relação à fragilidade que basearam-se sobre princípios fisiológicos. Já o grupo do Canadá, eles iniciaram uma definição de fragilidade multidimensional, o qual ela é considerada tanto nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. No grupo dos Estados Unidos, foi realizado, então, um instrumento chamado fenótipo de fragilidade, o qual são mensurados 5 componentes à fragilidade: perda de peso, fadiga, diminuição da força de preensão, palmar, baixo nível de atividade física e diminuição da atividade de marcha. Já do grupo do Canadá, realizaram a escala de Edmonton, escala de fragilidade de Edmonton, o qual verificaram 9 domínios: cognição, estado geral, independência, suporte social, uso de medicamento, nutrição, continência urinária e dependência funcional. Há os dois tipos de fatores da fragilidade: os fatores fisiológicos e os psicossociais. Esses fatores, eles sozinhos não surgem a fragilidade. A fragilidade ela tem que ter 3 ou mais fatores envolvidos em relação ao idoso para verificar se ela tem algum nível de risco ou situação de fragilidade. Sendo que nos aspectos fisiológicos podemos ver aqui ao nosso lado esquerdo, e aspectos psicossociais, tanto eles psicológicos, cognitivos e sociais. A fragilidade idoso, ela é identificada, quanto mais cedo ela for identificada, mais cedo ela é melhor tratada. Então, quanto melhor descobrirmos o estado de fragilidade do idoso, melhor será o tratamento, melhor resposta ele terá a isso também. Outro ponto também é verificar entender os desfechos que levam à fragilidade, a fim de estabelecer intervenções capazes de maximizar a independência do idoso e impedir ou retardar o surgimento de situações que podem levar esse idoso a um quadro de fragilidade. O exercício físico é uma intervenção muito aceita e ele já traz grandes benefícios em relação à fragilidade. Muitos estudos na literatura já têm demonstrado isso. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi compreender os efeitos físicos, psicológicos e sociais do exercício físico supervisionado, aplicando em idosos risco e situação de fragilidade, quando comparados a grupos que não tiveram esse tipo de intervenção. Os objetivos específicos também foram analisar o efeito do método Pilates, que é o método que nós utilizaremos como intervenção para melhorar ou reverter a situação de fragilidade
do idoso comparado àqueles que não receberam treinamento. E avaliar também a correlação obtida através dos instrumentos. Fenótipo da FRID, que é uma fragilidade considerada mais funcional fisiológica, com a escala de Edmonton, sobre a situação de fragilidade da população estudada, tanto que na escala de Edmonton trabalha multidimensional, tanto aspectos físicos, psicológicos e sociais. Nós teremos como um grupo de intervenção 2 grupos, 100 idosos irão participar da intervenção e 100 não participarão. Nós realizaremos esse projeto lá no Hospital das Clínicas, no Instituto do Geni Faria, o qual eles serão encaminhados pela equipe de geriatria, todos os idosos. A intervenção será um método Pilates, como já disse, os idosos irão fazer uma aula 2 vezes por semana no período de 12 meses. E esse será o nosso protocolo, o qual teremos uma fase exploratória para tentar avaliar alguns erros em relação aos instrumentos, depois o trabalho de campo em relação ao grupo controle e o grupo experimental, em 4 e 4 meses terão a aplicação dos testes, tanto dos instrumentos da escala de Edmonton, como o instrumento da FRID colaboradores. A psicologia do envelhecimento, ela me ajudou muito nessa disciplina em relação ao meu trabalho, porque ela auxiliou a elucidação do conhecimentos psicossociais do idoso, o qual muitos são citados na literatura, mas poucos estudos são discutidos especificamente quando tratados com idosos de risco ou em situação de fragilidade. Aqui agradeço, muito obrigado.